Nós vamos então retomar o estudo do nosso livro A Gênese, capítulo 17, as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos nas predições do Evangelho. Nós estudamos, no nosso último encontro, o início desse raciocínio que trata de ninguém é profeta em sua terra. Algumas situações, algumas características da forma como Jesus era visto naquela época, sendo muito mais valorizado fora da região onde vivia, exatamente por impressionar aquelas pessoas que não o conheciam, do que na própria terra, onde, na relação de intimidade com muitas pessoas, vendo-o crescer, conhecendo, não valorizavam os seus ensinamentos e até mesmo as suas próprias realizações. E agora, a partir dos próximos itens, bom dia, Nando. Legal, Angelina. A partir dos próximos itens, nós temos aqui 3 itens seguidos, em que Kardec traz para nós os relatos do Novo Testamento e depois ele faz um comentário exatamente daquilo que Jesus já previa, como nós já estudamos anteriormente, as predições são as palavras que eram ditas a respeito de fatos que ainda iam acontecer. Predições, o prefixo antecipando, como a gente já tinha estudado, previsão, predição, pressentimento, precognição. Então nós temos ali várias expressões que falam dessa antecipação, seja de uma visão, seja de uma sensação, de um sentimento. Então aqui agora nós temos as experiências vividas por Jesus naquela época, e Kardec, como nós conversamos, teve a preocupação de analisar cada uma dessas passagens exatamente para mostrar que Jesus não era um ser que violava as leis naturais que regem o universo, que regem as nossas vidas, mas esses fenômenos fazem parte de um conjunto de eventos naturais a que todos nós podemos vivenciá-lo de maior ou menor intensidade, mas no caso de Jesus, por ser um espírito dessa envergadura moral, desse conhecimento, ele, claro, vivenciava isso com maior intensidade, mas isso não viola nenhuma das leis naturais e não veremos isso então como algo miraculoso, como algo fantástico. Então aqui inicialmente, morte e paixão de Jesus. Vamos aqui analisar então esse primeiro evento, onde Jesus já antecipava os fatos que iriam acontecer com ele, daquilo que nós vemos de sofrimento, daquilo que nós vemos de dor, inclusive chegando agora, nessa época da Páscoa, nós veremos então do porquê essa comemoração. Após a cura do lunático, então tem aqui um evento que tinha acabado de acontecer. Todos ficaram espantados com o grande poder de Deus. E quando todos estavam cheios de admiração pelo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: guardai bem nos vossos corações o que vou vos dizer. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Porém, eles não entendiam essa linguagem. Ela lhes era de tal modo oculta que não compreendiam nada e temiam mesmo interrogá-lo a esse respeito. Essa passagem se encontra no livro de Lucas, no capítulo 9. Depois, no livro de Mateus 16, desde então, Jesus começou a revelar aos seus discípulos que seria necessário que ele fosse a Jerusalém, que lá sofreria muito por causa dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que fosse morto e que ressuscitasse no 3º dia. Depois, ainda no livro de Mateus, no capítulo 17 agora, quando estavam na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e ele ressuscitará no 3º dia, o que os afligiu extremamente. Ainda no livro de Mateus, capítulo 10, nós vemos aqui então nessa sequência de Mateus, relatos importantes desses momentos finais de Jesus aqui como um Espírito encarnado. Ora, indo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e lhes disse: vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, que o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, a fim de que o tratem com zombarias, e que o açoitem e o crucifiquem.
e ele ressuscitará no terceiro dia. Depois, no livro de Lucas, temos aqui uma sequência também de relatos, né? Lembrando que Lucas não teve contato com Jesus, mas na verdade ele acabou pegando esses relatos trazidos por outras testemunhas e acabou depois formando o seu próprio livro. Em seguida, chamando à parte os 12 discípulos, Jesus lhes disse: Ei que vamos a Jerusalém, e tudo o que foi escrito pelos profetas referente ao Filho do Homem vai se cumprir. Porquanto ele será entregue aos gentios, zombarão dele, o açoitarão e o escarrarão no rosto. Depois que o tiverem açoitado, o matarão e ele ressuscitará no terceiro dia. Mas eles não compreenderam nada daquilo. Aquela linguagem lhes era estranha e eles não entendiam o que Jesus lhes dizia. Depois aqui mais uma passagem, livro de Mateus, capítulo 26. Jesus, tendo concluído todos os seus discursos, disse aos seus discípulos: Sabeis que a Páscoa será daqui a 2 dias, e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao mesmo tempo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram na corte do sumo sacerdote chamado Caifás, e se consultaram mutuamente para achar um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e fazê-lo morrer. E eles diziam: é preciso que não seja durante a festa, para que não se provoque algum tumulto entre o povo. E depois no livro de Lucas, continuando: no mesmo dia, alguns fariseus vieram lhes dizer: vai-te, sai deste lugar, pois Herodes quer te matar. Ele lhes respondeu: ide dizer a esta raposa que ainda tenho que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes, hoje e amanhã. No terceiro dia, serei consumado por minha morte. Então aqui todas essas passagens, livro de Lucas e livro de Mateus, nós tivemos aqui o registro daqueles últimos momentos de Jesus, então, aqui no nosso mundo material. E todos os detalhes mostram exatamente a antecipação de Jesus, não apenas com o fato em si, mas com os detalhes, né, de como seria esse julgamento, como seria o processo da sua condenação, o sofrimento que ele teria e depois, finalmente, a sua crucificação. E aí a pergunta vem exatamente, né, como Jesus poderia antecipar esses fatos? E aí então nós temos, né, claro, que da nossa parte cabe apenas uma especulação, que Jesus saberia, né, desse sacrifício a que ele tinha que se submeter, exatamente pelo trabalho que ele fazia, né, violando, entre aspas, algumas daquelas leis das tradições judaicas, e depois também se tornando, como a gente sempre comenta, aquele subversivo político diante do Império Romano. Mas inicialmente a gente viu que foi um trabalho realizado principalmente por aqueles envolvidos na religião judaica, como por exemplo, né, os sacerdotes, os fariseus, mas também os escribas. Esses escribas eram aqueles homens que, embora fossem da região, trabalhavam para o Império Romano. Então ele começou a perceber, ver essa mobilização antecipadamente. E aí vem exatamente a questão que nós colocamos. Ou ele já sabia disso antecipadamente desde o mundo espiritual, que seria o seu destino, passar por todo esse processo, ou como encarnado ele conseguia antecipar esses fatos através dessa previsão que ele já tinha, claro, desenvolvido com muita sensibilidade. Mas aqui então, independente disso, nós sabemos que existe uma programação reencarnatória, nós poderíamos encaixar. O Brás, temos várias passagens que falam, né, dessas experiências vividas por Jesus. Então a visão, a dupla vista, a visão à distância, a pré-visão propriamente dita, né, porque no caso da jumentinha, por exemplo, ele poderia ver a distância, sabendo que ela já estava lá. Então era um evento muito mais, em vez de pré-cognição, chamado muito mais de cognição, porque ele sabia que ela estava lá e via a distância. No caso desses fatos que aconteceram com relação à sua morte, ele antecipava os fatos. Não eram fatos que estavam acontecendo.
Então nós temos ali duas experiências diferentes. A visão à distância, a dupla vista, que ele poderia então saber exatamente o que acontecia no exato momento, só que a uma distância em que os seus sentidos naturais não poderiam perceber, e depois desse caso. Por isso que nós temos três tipos de percepções importantes para analisarmos, né? Já falamos sobre isso também. Temos então inicialmente a pré-cognição. Cognição vem de conhecimento, então ele tem um conhecimento antecipado de alguma coisa que ainda não aconteceu. A cognição, o conhecimento de um fato que acontece naquele momento, à distância, e depois, em terceiro, a pós-cognição. É quando você sabe de um fato que já aconteceu, mesmo que você não tenha essas informações. Né? Quem tem a sensibilidade da psicometria, que é aquela sensibilidade de você perceber as energias impregnadas num lugar, o indivíduo chega num local e ele começa então a ver a história que aconteceu. Ruínas, casas abandonadas, objetos. Então é uma pós-cognição. Então você pode antecipar, você pode ter um conhecimento no momento, como você pode depois no futuro. Né? Então eu no passado saber o que aconteceu. Então temos ali esses três tipos de fenômenos que nesse caso a gente inicialmente faz uma classificação como sendo algo anímico, que pertence ao indivíduo, ele, com a facilidade do desdobramento, com a facilidade da emancipação espiritual, ele pode ter essa percepção. Agora nós temos também aquele caso mediúnico. Como a gente lembra sempre, a palavra mediúnica, ela inevitavelmente coloca um espírito encarnado ou desencarnado, né? Porque a gente lembra que a mediunidade ela não está relacionada entre apenas vivos e mortos, mas a mediunidade se relaciona entre espíritos, que pode ser um espírito encarnado. Então a mediunidade tem essa relação, você intermedia a relação entre essa percepção do mundo espiritual com o mundo material. Já no caso do animismo, né, o fenômeno anímico, é uma percepção sua. Só que como os espíritos já trouxeram para nós, e o próprio Kardec já colocou isso também no Livro dos Médiuns, dificilmente a gente tem algo separado, né, principalmente relacionado com a mediunidade. A mediunidade ela sempre tem um componente anímico. Já no caso do animismo, algumas vezes é uma percepção do próprio indivíduo. Por isso então, né, teve até uma expressão utilizada por Emmanuel, chamada de medianímico, que seria uma classificação mais correta, porque você tem a sensibilidade mediúnica de perceber o mundo espiritual, mas também tem uma contribuição que o próprio médium fornece para a realização daquele fenômeno, seja intelectualmente, seja através de uma sensibilidade que ele tenha dentro do campo energético, do campo fluídico, né? Então, temos esses dois casos, né? Beijão, Barbudinho, bom dia, fraterna, beijos. Continuando então aqui para nós. Vimos aqui então essa primeira parte, morte e paixão de Jesus. Agora um outro caso, perseguição aos apóstolos. Então primeiro Jesus falou de si mesmo, agora ele vai falar dos apóstolos, e depois nós teremos aqui a terceira parte desse trecho, cidades impenitentes, né? E depois, mais um aqui para poder fechar, ruína do templo de Jerusalém, e aqui finalmente Kardec, depois no item número 20, traz as suas considerações. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui rapidamente, só um instantinho. Paixão e morte de Jesus, e agora perseguição aos apóstolos. Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 10. Guardai-vos dos homens, porque eles vos farão comparecer nas suas assembleias, e vos farão açoitar nas suas sinagogas. E por minha causa sereis apresentados aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunhas, bem como as nações. Então aqui no Mateus já traz antecipação, sabendo que os apóstolos, por causa do trabalho, do apostolado que eles praticavam dentro dessa doutrina de Jesus, seriam também apresentados como sendo aqueles que violavam as leis e as tradições, e seriam sacrificados através, né, de açoites, de constrangimentos, de violência, para servirem de exemplo para toda a população. Então nós vimos exatamente aqui. E aqui tem duas diferenças importantes. Primeiro, quando nós falamos de Jesus, que ele seria julgado pelos religiosos e depois pelos próprios políticos, né, pelos homens que representavam o Império Romano, Jesus então inicialmente foi colocado diante de religiosos.
Já nesse caso, a previsão que era apresentada, então primeiro, compareceria diante dos homens nas sinagogas. Sinagoga é um templo religioso. E por minha causa sereis apresentados aos governadores e aos reis. Já mostra então a parte política. Então aqui seria exatamente essa agitação dentro de uma sociedade que era dominada por um império. Esses homens seriam então sacrificados como exemplo e diante das próprias religiões por aqueles que violavam as leis e tradições. Depois no livro de João, capítulo 16, diz aqui para nós: eles vos expulsarão das sinagogas, e vem o tempo em que aquele que vos matar julgará estar fazendo uma coisa agradável a Deus. Aqui é algo bastante comum, não apenas nesse evento em especial que Jesus coloca, mas na própria história da humanidade, em que muitos utilizarão a crença, a fé cega, uma fé não racional, em nome de Deus, cometendo vários delitos diante das leis da própria sociedade e das próprias leis divinas. Porque ele acha, no caso que eles acharam, ou achariam, estar fazendo alguma coisa normal, agradável a Deus, punindo aqueles que eram contra as suas leis e tradições. Tratar-vos-ão deste modo, porque não conhece nem a meu Pai, nem a mim. Ora, eu vos digo essas coisas, a fim de que, quando houver chegado o tempo, para eles de agir assim, vos lembreis de que eu já vos havia dito. Então, a previsão de Jesus a respeito disso. E o detalhe, né, Jorge, que o não avançarmos dentro dessa conscientização de respeito à opinião, de uma relação saudável, vamos dizer assim, com Deus, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, é algo que diz respeito à nossa razão. Né? Só que o detalhe da paixão, que é aquela fé fervorosa que brota no coração das pessoas, isso é algo que a nossa razão ainda dificilmente consegue dominar. Como eu sempre passo para vocês, paixão e razão são dois tipos de elementos da nossa personalidade que nem sempre caminham juntos. Basta a gente perceber, quando se fala em paixões, dentro dos nossos relacionamentos afetivos. Quantas são as pessoas que fazem as maiores barbaridades, né, ou, dizendo popularmente, as maiores burradas em nome de um suposto amor. Se sacrifica, toma decisões equivocadas e depois sofrem as consequências, sofrendo por causa desse amor e tudo mais. Né? Então nós vemos assim que o indivíduo sabe que muitas vezes ele extrapola o bom senso, mas o sentimento que ele tem, que é exatamente essa paixão, faz com que ele haja quase que irracionalmente. E a paixão não é um sentimento, então, como a gente sempre comenta, relacionado apenas com relações afetivas. Diz respeito a tudo aquilo que nos dá grande motivação, grande prazer, grande sensação. Há aqueles que praticam esportes radicais e acabam depois sofrendo consequências. Há aqueles que trabalham excessivamente. Há aqueles que vivem religiões de uma forma excessiva e cometem também os equívocos. Então, quer dizer, a paixão age de uma forma muito mais intensa do que a razão, lamentavelmente. Então, na verdade, nós estamos entrando agora num processo fazendo com que a nossa razão comece, então, a dominar o nosso instinto. Mas nós estamos ainda numa fase inicial desse processo, de começar a pensar de um modo diferente, de começar a racionalizar as nossas ações e também os nossos próprios sentimentos. E aí, a partir do momento em que nós tivermos esse domínio, aí sim nós começaremos a viver com mais tolerância, com mais compreensão, com mais paciência. Porque, do contrário, continuaremos ainda, nas situações mais extremas, matando e morrendo em nome de uma paixão. Seja numa religião, quando nós temos ali todas as tragédias, né, relacionadas nesse campo, e assim como também dentro de um campo afetivo, quando o indivíduo mata ou morre, ou próprio se mata por causa de uma paixão, uma desilusão amorosa, por causa de uma decepção, ou coisa parecida. Então, com o passar do tempo, a gente consegue controlar isso tudo. Vamos ver agora, né, o detalhe é quanto tempo isso vai demorar. Mas o pouco que nós conseguimos de vermos isso, até mesmo, atualmente a gente vê isso de uma forma muito clara no nosso país, a paixão relacionada com a política. Tudo isso que nós temos visto na televisão, em termos de intolerância, de agressividade, de debates muito pouco produtivos,
tem exatamente como mola propulsora essa paixão por uma ideologia, por uma ideia, por um pensamento. E aí então nós temos todas as consequências. Por isso, como os espíritos lembram, né, a Kardec, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, que ele fala que a paixão é como um cavalo. Se esse cavalo for descontrolado, ele vai sair fazendo estragos. Se ele for bem domado, bem controlado, ele vai ser muito produtivo. Os nossos cavalos ainda são muito rebeldes. Que a gente sabe o que tem que fazer, mas na hora que o sangue ferve, ninguém consegue pensar direito. É uma frase, é uma imagem, uma ideia, qualquer coisa que apareça na sua frente, você consegue inicialmente pensar, aí você começa a ler, vem aquele sentimento que espreme o nosso estômago, começa daquele fogo, e se a gente não se controlar, né? E olha aqui, né, nesse caso, a gente tem, né, beijão barbudinho, nesse caso a gente tem provocações o tempo todo, na televisão, num programa de entretenimento, nas redes sociais, nas conversas pessoais que a gente tem. O tempo todo, você está parado, pensando no nada, de repente você ouve alguma coisa, alguém te mostra alguma coisa, o sangue começa a ferver, e se você não se controlar, você inevitavelmente vai responder à altura, sem se preocupar no que você vai atingir. Você simplesmente quer explodir aquele sentimento, onde espirrar, espirrou. Só que depois vem ali, né, o problema de juntar tudo aquilo que foi esparramado, reconstruir aquilo que foi destruído, e aí naturalmente nós vamos perder o nosso tempo, que poderia ter sido aproveitado, né, de um modo mais construtivo. Nós teremos que parar as nossas ações, parar a nossa evolução, voltar para consertar aquilo para depois continuar. Então a gente está sempre assim, você dá um passo para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás. Exatamente porque nós temos essa impulsividade. E a impulsividade é fruto dessas paixões. Então isso acontecia no passado, continua acontecendo hoje. Se hoje nós temos esses quadros que são mostrados para nós, esses cenários de intolerância e tudo mais, imagina no passado. No passado nós tínhamos cruzadas. As cruzadas onde milhares de pessoas se matavam em guerras sanguinárias. Hoje nós temos um dando uma bandeirada no outro, o outro xingando, o outro gritando. No passado eram espadas. Eram bombas que continuavam caindo. Hoje nós temos bombas caindo em exceções. No passado, bombas caíam como rotina. Fogueiras eram acesas, cabeças eram cortadas. Olha só a evolução que nós tivemos. Então, as paixões continuam vivas. Só que, felizmente, elas estão diminuindo a sua intensidade. Mas isso faz parte da natureza humana. Nós trazemos isso daquele passado mais distante, continuamos ainda vivendo isso, só que agora a nossa razão é como se fosse aqueles arreios que começam a controlar esses cavalos. Algumas vezes eles dão umas perneadas ainda, né? Mas felizmente eles já são mais controláveis do que anteriormente. Vamos lá então. Outro fato, João 16. Deixa eu ver aqui. Tá. Agora Lucas 21. Sereis atraídos e entregues aos magistrados por vossos pais, e vossas mães, por vossos irmãos, por vossos parentes, por vossos amigos, e matarão a muitos de vós. Sereis odiados por toda a gente por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossas cabeças. Pela vossa paciência é que possuireis as vossas almas. Então aqui também, já antecipando, né, aqui de Lucas, falando exatamente da traição que todos sofreriam. Porque a gente vê aqui o detalhe, hoje quando nós lemos uma história como essa, bom dia, Mauri, nós inevitavelmente fazemos o nosso julgamento. Como é que aquelas pessoas malvadas, aquelas pessoas ignorantes, faziam isso com os coitadinhos dos apóstolos? Isso porque a história toda, a ideia toda já está construída na nossa mente, lembrando, né, da importância dos estudos dos evangelhos, né, quem foi Jesus naquela época, quem foram os apóstolos. Mas quando nós voltamos no tempo, numa época em que as coisas não eram tão claras assim, esses homens, dentro de suas próprias casas, eram vistos como aqueles que violavam essas tradições.
Então você dentro de casa, você lançava uma ideia porque eu vou, e eram críticas o tempo todo. Jesus era criticado, os apóstolos eram criticados, famílias criticavam seus próprios familiares. Dá pra gente lembrar no livro Há 2000 anos, lá quando Lívia, né, sofria as críticas do senador e de outros parentes também, porque ela frequentava um ambiente onde o cristianismo era colocado. Então havia não apenas discordância, mas muito medo também. Então hoje nós vemos, né, que pessoas malvadas daquela época, coitadinhos dos apóstolos, mas se nós estivéssemos lá, nós nos depararíamos com um cenário muito semelhante, nos viveríamos nessa mesma condição muito semelhante. Seríamos aqueles que criticavam, que apontavam. Quem garante que nós, aqui naquela época, aceitávamos o cristianismo como nós aceitamos hoje? Então tem que ter muito cuidado, né, como eu já falei para vocês a respeito dos fariseus, porque nós julgamos a partir da nossa visão desenvolvida 2000 anos depois daqueles eventos. Se nós voltarmos no tempo, nós veremos um cenário completamente diferente. Ideias que eram conturbadas, ideias que eram diferentes. Muitos aceitavam, outros negavam, outros criticavam. E por isso aqui, olha só, sereis traídos e entregues aos magistrados por vossos pais e vossas mães, por vossos irmãos, por vossos parentes, vossos amigos, e matarão a muitos de vós. Então essa previsão que Jesus fazia, muitas vezes não era necessariamente o uso de um poder sobrenatural. Era simplesmente uma conclusão natural. Uma ideia nova, num ambiente já consolidado dentro de uma certa tradição, e aqueles que se opunham a essas tradições e procuravam trazer uma ideia nova, seriam naturalmente rejeitados e criticados, e perseguidos e mortos, de acordo com as tradições daquela época. Então aqui a gente pode ver que não tem nada de muito especial em termos de previsão do que vai acontecer. É só você lançar a ideia e esperar. Ir contra um sistema, ir contra um pensamento de uma sociedade. Continuando aqui para nós. No livro de João, capítulo 21, Martírio de São Pedro. Em verdade, vos digo que quando éreis mais moços, cingíeis a vós mesmos e íeis onde queríeis, mas quando fordes velhos, estendereis vossas mãos, e o outro vos cingirá e conduzirá para onde quereríeis ir. Ora, ele dizia isso para frisar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então aqui já começa a trazer de que modo que Pedro, que se tornaria naquele comando dentro das tradições católicas do primeiro Papa, né, sobre a sua pedra edificaria a minha igreja, né, como é dito nas passagens do Evangelho, e aí foi colocado então para nós aqui de que modo que ele seria então morto. Então aqui já a previsão de Jesus, não apenas prevendo a própria morte desse apóstolo, como foi visto acima, que ele seria traído, seria entregue e tal, mas também pela forma como ele morreria. Depois aqui, cidades impenitentes. Vamos aqui então continuando. Começou então a censurar as cidades onde fizera muitos milagres, por não terem se arrependido. Então Jesus esteve nessas cidades, apresentou muitos fenômenos para poder fazer com que as pessoas se fortalecessem em suas crenças, né, em sua fé. Curas, milagres, como era entendido nos evangelhos, discursos, né, que Jesus apresentava para as pessoas. E mesmo assim essas cidades não se transformaram. Tiveram contato com esses fenômenos e se mantiveram, né, com o mesmo comportamento. Por isso então começou a censurar a cidade, onde fizera muitos milagres, por não terem se arrependido. Então ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro ou em Sidom, elas teriam feito penitência, vestindo-se com sacos e cobrindo-se com cinzas há muito tempo. Por isso vos declaro que no dia do juízo Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor do que vós.
E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás até o céu? Elevar-te-ás sempre até o céu? Tu serás rebaixada até o fundo do inferno. Porque se os milagres que foram feitos no meio de ti houvessem sido feitos em Sodoma, ela talvez ainda subsistisse hoje. Por isso, declaro-te que no dia do julgamento, a cidade de Sodoma será tratada menos rigorosamente do que tu. Então aqui ele trouxe para nós, né, outras cidades também. Né? Exato, o Brasil, eu também vi isso como um desabafo, como sendo uma decepção. Que apesar de todo o trabalho que foi feito, né, utilizando uma palavra que nós estamos mais familiarizados, esse trabalho de evangelização nessas regiões com aquelas pessoas. Né? Bom dia, Negrão. Então fez esse trabalho de evangelização, e aí depois, mesmo assim, houve pouca mudança ou quase não houve mudança. É claro que sementes que foram lançadas dentro daquela parábola, né, que nós temos da sementeira, semente que cai no lugar raso, entre os espinhos, sementes que são férteis. Mas muitas cidades que presenciaram esses fenômenos, elas tiveram a oportunidade de ter o aprendizado, de promover essa transformação, mas resistiram a isso. Continuando então. É uma ideia, né, vocês colocarem agora sobre a necessidade que nós temos dos milagres, dos espetáculos, é porque também fazendo parte dos nossos próprios instintos, e isso acaba sendo para nós um atenuante, ou seja, diminui a intensidade dos nossos erros, dentro das paixões, dentro da fé, dentro das impressões, daquilo que foge ao que é para nós, né, natural aqui no mundo material. Então, como atenuante para essas fraquezas que nós temos, faz parte da nossa natureza. Nós nos impressionávamos na época mais primitiva com os relâmpagos, com o sol, com a chuva, com os fenômenos naturais de um modo geral. Aí começaram a aparecer as pessoas que eram dotadas de uma faculdade especial, que começavam a ser endeusadas, santificadas, cultuadas. Então nós, como atenuante, temos isso ainda na nossa personalidade. Então mostra, na verdade, muito mais do que uma fraqueza de caráter, mostra uma infantilidade no entendimento que nós temos a respeito desses fenômenos, dessas leis naturais. Né? Todos, né? Desde aquele que mostrava uma faculdade especial, já era destacado de alguma forma. Então hoje nós temos a oportunidade de, desenvolvendo o nosso conhecimento e fazendo uma conexão com as nossas crenças, com a nossa fé, equilibrar. Eu sei que existe algo que foge ao natural, mas a minha razão faz com que nós sejamos resgatados. É exato, né, Osmar? Houve a necessidade, então, de inicialmente chamar a atenção através das impressões. O próprio Kardec, como a gente lembra, Kardec, o bom senso encarnado, segundo Emmanuel, né? Um homem dotado de uma perspicácia, de uma inteligência, foi convocado, vamos dizer assim, pelo mundo espiritual, a partir de fenômenos, que ele, de uma forma racional, analisou, para depois, saindo dos fenômenos, entrar no campo filosófico. Então todos nós somos assim. O problema é quando nós nos recusamos a sair do campo do fenômeno e adentrar na filosofia. Porque aí já exige de nós um entendimento, um estudo mais aprofundado e o equilíbrio para lidar com aquilo que a nossa inteligência muitas vezes não consegue acompanhar. Então hoje nós temos a oportunidade de analisar tudo isso. E é uma questão de equilíbrio, né? Porque hoje, por exemplo, para nós, que temos a doutrina como referência, e também todos os pilares que sustentam a doutrina, né? A filosofia, a ciência, a religião, né? Como fé raciocinada, ou como uma filosofia espiritualista, nós temos a oportunidade de fazer uma análise racional daquilo que acontece à nossa volta, mas ao mesmo tempo nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com as nossas paixões. Porque nós entendemos um fenômeno mediúnico que acontece dentro de uma instituição religiosa, e ao mesmo tempo as nossas paixões dizem assim, eles são muito ignorantes, eles não entendem aquilo, porque ele acredita em milagre, porque acredita nisso, acredita... E na verdade nós temos que conter isso tudo porque cada um desenvolve o seu entendimento de acordo com suas possibilidades.
Hoje nós podemos dizer sobre fenômenos mediúnicos, espíritos, indivíduos dotados de uma faculdade especial, mas há pouco tempo nós estávamos no meio, nos vestindo, agindo e cultuando as mesmas ideias. Então, se por acaso existe um fenômeno que determinado grupo não compreende, nós compreendemos não apenas o fenômeno, mas o fato deles ainda pensarem daquela forma. E aí então nós temos que ser muito indulgentes, muito pacientes para não entrarmos nessa mesma pilha. De nos transformarmos naqueles que são os pseudo-sábios. Que na verdade nós sabemos muito pouco, nós sabemos que existe um fenômeno mediúnico, mas conhecemos quase nada a respeito do seu mecanismo, da sua fisiologia. Então vem ali a razão e ao mesmo tempo a paixão. De alguém que está cantando, alguém que por acaso entra numa... por exemplo, né, Miriam? De chegarmos assim e dizer assim, não, mas ele está cantando, ele fica se jogando no chão, ele entra em convulsão, ele pratica aquele ritual, ele come tal coisa, ele se veste de tal forma. Cada um no seu tempo. Muitas vezes aquelas práticas exteriores não mostram os valores morais que aquela pessoa tem, que muitas vezes se encontra muito além do que nós estamos agora. Ah, porque ele se comporta daquela forma, mas é uma pessoa generosa, caridosa, tolerante. Ele te aceita como espírita que você é e você não o aceita como religioso que ele é. Então aquilo que nós vemos de exterior é o momento de compreensão que ele tem. Os valores que foram desenvolvidos, nós não podemos nem compreender. E lembrando sempre que não é fora do espiritismo que não há salvação. É fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. E a forma como esse amor expressa dentro de cada um é indiferente. O Brás colocou, conta a história que Chico Xavier teve de esconder uma vez para não ser morto pela força da revista Cruzeiro. Dá para imaginar, né, Brás? Naquela época, a revista Cruzeiro ela foi publicada na década de 1930, 1940, para aquele período, né? Então era aquela fase inicial, quando o espiritismo começou a surgir nas pautas, né, da mídia daquela época. E aí então era um homem que começava a enfrentar aquelas crenças que estavam enraizadas já, principalmente dentro da filosofia católica. Uma sociedade que era católica, embora já não tivéssemos mais uma obrigatoriedade da religião, mas ela sempre foi muito influente. Imagina alguém que vem dizer tudo o contrário. A gente lembra exatamente aquilo que Jesus e os apóstolos viveram naquela época. Bom dia, Regina. Continuando então, vamos lá. Continuando aqui, cidades impenitentes. Ruína do Templo de Jerusalém. Então aqui mais uma predição daquilo que aconteceu naquela época. Nós estamos então no livro de Mateus, capítulo 24. Quando Jesus saiu do templo para ir embora, seus discípulos se acercaram dele para lhe fazerem notar a estrutura e a grandeza daquele edifício. Ele, porém, lhes disse: Vede todas essas construções? Eu vos digo em verdade que elas serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. E depois aqui, livro de Lucas, capítulo 19. Em seguida, tendo chegado perto de Jerusalém, e contemplando a cidade, ele chorou por ela, dizendo: Ah, se ao menos nesse dia, que ainda te é concedido, reconhecesses aquele que pode te proporcionar a paz. Mas agora tudo isso se acha oculto aos teus olhos. Também virá para ti um tempo infeliz em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, onde eles te encerrarão e te apertarão por todos os lados, em que te deitarão por terra, a ti e aos teus filhos, que estão no meio de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que Deus te visitou. Ou seja, nesse caso Jerusalém, quando se fala o tempo em que Deus te visitou, fala exatamente da presença de Jesus naquela região, levando todo o seu ensinamento, né, toda a sua filosofia, e também foi uma doutrina aqui, foi uma cidade que foi colocada exatamente como impenitente. Impenitente é aquele que se nega à penitência. Essa penitência é entendida exatamente como renunciar às crenças, às tradições, ao comportamento em nome dessa ideia de paz, de amor, de sabedoria que Jesus trouxe. Então por isso que elas são impenitentes, são rebeldes, vamos dizer assim.
É a forma mais clara da gente entender. Entretanto, isso agora aqui no capítulo 13 de Lucas, entretanto, é preciso que eu continue a andar hoje, amanhã e depois de amanhã, porquanto é necessário que nenhum profeta sofra a morte em outro lugar que não seja em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha reúne sobre as asas os seus pintinhos, e tu não quiseste. Aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu em verdade vos digo que doravante não tomareis a me ver, não tornareis a me ver, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. São palavras duras para aquela época, né? Palavras difíceis, de ameaças que nós entendemos, né? Aí a gente fica exatamente nessas previsões e até mesmo nas interpretações que hoje nós fazemos dos textos daquela época. Livro de Lucas, capítulo 21. Quando virdes um exército cercar Jerusalém, sabei que a desolação está próxima. Então que aqueles que estão na Judéia fujam para as montanhas, que aqueles que estiverem no meio dela se retirem e não entrem nela os que estiverem na região ao redor. Porquanto esses serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está nas Escrituras. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam, nesses dias, visto que essa terra será afligida por males, e a cólera do céu cairá sobre esse povo. Eles passarão pelo fio da espada, serão levados em cativeiro para todas as nações, e Jerusalém será calcada sob os pés dos gentios, até que o tempo das nações tenha se cumprido. Aqui ele fala sobre a própria história, né? Das invasões que nós tínhamos naquela época, em que reinos invadiam reinos. E aí então quando se fala sobre o fio da espada, levados cativeiros e tudo mais, fala exatamente das guerras que haviam ainda naquelas regiões. O Império Romano perdendo a sua força, sendo invadido por outros grupos, né? Depois aqui no item 19, nós temos aqui Lucas, capítulo 23. Jesus caminhando para o suplício. Ora, acompanhava uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e choravam. Aqui a gente lembra daquelas práticas atuais do pessoal do Oriente Médio, né? Bom dia. Do pessoal que se martiriza em nome da fé. Então batem na cabeça, se chicoteiam, batem no peito. A gente vê muito isso hoje dentro das tradições muçulmanas no Oriente Médio. As mulheres, quando estão num funeral ou observando alguma coisa dolorosa, elas ficam se batendo no peito. E a gente vê isso acontecendo desde aquela época. Né? Uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e choravam. Então olha só como as tradições são milenares, né? Então quando a gente vê alguma coisa na televisão que fala de um determinado grupo, de um determinado povo, a respeito de suas práticas, a gente tem que voltar no tempo e perceber que isso é algo que eles continuam praticando até hoje. E tem por que fazer isso. É a forma como eles se expressam. Jesus então, voltando-se, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Por quanto tempo virá em que se dirá: felizes as estéreis e as entranhas que não geraram filhos, e os seios que não alimentam. Começarão então a dizer às montanhas: caiam sobre nós, e às colinas: cobri-vos. Pois se eles tratam desse modo o lenho verde, como o lenho seco será tratado? Então nós vimos aqui que Lucas coloca essas palavras como sendo de Jesus de uma forma muito forte, de uma forma muito dolorosa, que fala exatamente dos tempos difíceis que viriam a partir dali. E a gente pensa assim, mas isso é obra do acaso? Quer dizer, Jesus previa que essas invasões seriam um castigo do céu? E aí nós podemos estender então para outros eventos importantes na história da humanidade, onde reinos caíram, sistemas de governo mudaram, religiões se extinguiram. Isso tudo por quê? Porque como os Espíritos falam, e nós entramos agora numa parte importante do Livro dos Espíritos, dentro desse campo da filosofia,
a respeito da lei do progresso. A tendência é fazer com que o progresso aconteça envolvendo as pessoas, envolvendo as ideias, instituições, governos, crenças, sociedades, tudo isso vai se modificando, vai se transformando gradativamente para alcançar exatamente esse estágio de equilíbrio. Saindo, por exemplo, desse mundo de provas e expiações, entrando no mundo de regeneração. Então tudo aquilo que resiste naturalmente passa por essa transformação. E essa transformação é dolorosa. A forma como ela vai acontecer, seja através de um evento natural, seja através de um evento social, como uma guerra, como um golpe político. Basta a gente lembrar que, segundo aquilo que é passado para nós pelos espíritos, em especial pelo espírito Humberto de Campos, ele conta um pouquinho sobre a Europa naquela época da Idade Média, que falava sobre o absolutismo, né, aquele sistema de governo em que os reis tinham poder absoluto para tomar as decisões, para julgar, para fazer as leis e tudo mais, e aí precisava de algo mais democrático. Então saiu daquela fase do absolutismo e veio uma personalidade para mudar tudo isso, Napoleão Bonaparte, que acabou com o absolutismo, embora a sua ganância, a sua ambição, estou passando para vocês aquilo que é contado por esse espírito. Se esse é o fato de fato, a gente depois analisa com calma. Mas depois tivemos ali, derrubando reinos, mudando tudo isso, veio a época do iluminismo, uma época pré-napoleônica, né, mas era uma época importante, em que o povo começou a se manifestar. Derrubava reis e assumia depois o controle. Como o povo ainda não tinha sabedoria para tomar as melhores decisões, mas eram motivados por uma paixão muito forte, derrubaram governos e acabaram depois fazendo estragos. Mas aquilo foi mudado. E a gente fica se perguntando, mas isso estava previsto nessas transformações que o nosso mundo sofreria? Essas guerras que aconteceram, a gente lembra Leon Denis, falando naquele livro que fala sobre o mundo espiritual e a guerra, cujo título só a Miriam que lembra, que eu não lembro nunca, mostra, por exemplo, que Leon Denis faz um comentário interessante. Ele comenta que a França se encontrava vivendo em função dos prazeres, estagnada, viciada, praticamente se prostituindo pela forma como vivia. E eis então que veio aqueles transtornos todos, como por exemplo a Primeira Guerra, que é o que ele narra nesse livro, mostrando que o despertar de uma nação toda em função das dificuldades que vivia. Então, como tudo acontece dentro do mundo moral, na vida de uma pessoa, né? Bom dia, Mariana, bom dia, André. Dentro da vida de uma pessoa, ou você modifica pelo amor ou pela dor. Então vemos que essa é uma expressão utilizada pelos espíritos que dizem respeito ao mundo moral da humanidade em todas as épocas. Se por acaso um indivíduo não se modifica, ele viverá experiências difíceis para poder despertar. Se por acaso uma sociedade não se modifica, essa sociedade sofrerá tempos difíceis para poder se modificar. E aí então nós temos todos esses transtornos que afetam. E por isso nós temos aqui então essas previsões que Jesus fazia a respeito de Jerusalém. Mas que nós podemos então, como vimos, estender isso para toda a história da humanidade. O Império Romano, por exemplo, que parecia ser eterno, indestrutível, teve ali a duração de 3 séculos. E acabou se modificando por quê? Porque ele acabou implodindo, na verdade, motivado pelas paixões, pela corrupção, pelo materialismo. Nações, sistemas de governo vão tudo se modificando. Hoje nós temos o capitalismo, nós temos o socialismo, 2 ideologias que se enfrentam. A pergunta é, qual dessas 2 dominará? Ou qual seria a nova forma filosófica que entraria nesse nosso cenário para conduzir a nossa sociedade de um modo mais sábio, de um modo mais puro, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Será que isso é o que nós temos hoje? Esse capitalismo voraz? Por exemplo, Brás, aconteceu pragas no passado, hoje nós temos outras epidemias, nós temos outros conflitos. Tudo isso vai acontecendo enquanto os homens se mantiverem
desarmonizados. Quando começar a entrar na verdadeira harmonia, nós mesmos naturalmente dissiparemos todos esses problemas, essas experiências. Então Jesus já fazia essa previsão, observando que aquela região passaria então por esses transtornos. E ele coloca, olha só que expressão forte, que é relatada por Lucas: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Isso porque Jesus caminhava em direção ao seu suplício, ao seu sacrifício, na via sacra, carregando a sua cruz, aquela história que nós conhecemos, principalmente nessa época da Semana Santa. E as mulheres então ficavam próximas, vendo Jesus sendo levado ao sacrifício, e elas choravam e batiam no peito, enquanto outros criticavam, xingavam, aplaudiam aquilo que acontecia. E aí então Jesus se dirigia exatamente a essas mulheres: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Por quanto tempo virá em que se dirá: felizes as estéreis, e as entranhas que não geram filhos, e os seios que não alimentaram. Começarão a dizer às montanhas: caiam sobre nós, e às colinas: cobri-nos. Pois se eles tratam desse modo o lenho verde, como o lenho seco será tratado? Então Jesus já dizia que felizes aquelas mulheres que não tiveram filhos, porque com o conflito todo que teria naquela época, quantas mães ficariam então sem filhos? Quantos filhos ficariam órfãos diante de todas aquelas mudanças? Então a previsão era: tempos difíceis, felizes aquelas que não tinham então, não teriam essas preocupações de criar seus filhos num cenário como aquele. Palavras difíceis, mas faz parte do conflito que viria, segundo as previsões de Jesus. A faculdade de pressentir, agora aqui as palavras de Kardec então, fazendo um resumo dessas 4 passagens que nós lemos agora. A faculdade de pressentir os fatos futuros, é um dos atributos da alma, e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía, como todas as outras, em um grau eminente. Pôde, portanto, prever os acontecimentos que se seguiriam à sua morte, sem que houvesse aí nada de sobrenatural, uma vez que vemos acontecendo sob os nossos olhos, nas condições mais comuns. Não é raro que pessoas anunciem com precisão um instante da sua morte. É que sua alma, em estado de desprendimento, é como o homem da montanha, aquela história que nós contamos, o homem da montanha, ele consegue vislumbrar um cenário muito mais amplo, vendo uma trajetória de começo, meio e fim. E quanto mais desenvolvido é esse homem, maior é a distância que ele alcança. Ela abrange toda a estrada a percorrer e vê o seu fim. Assim devia ser muito mais com Jesus, que, tendo consciência da missão que viera desempenhar, sabia que a morte pelo suplício seria uma consequência necessária. A visão espiritual, que era permanente nele, assim como a penetração do pensamento, devia lhe mostrar as circunstâncias e o momento fatal. Pela mesma razão, ele podia prever a ruína do templo, a ruína de Jerusalém, as desgraças que iriam se abater sobre os seus habitantes e a dispersão dos judeus. Quando ele fala naquele estado de desprendimento, ou melhor, aqui em cima ele coloca: começarão então a dizer as montanhas, ou seja, aquela dispersão, em que cada um ia para um lado, que é exatamente o que viveu naquela época. Deixa eu ver aqui. Tá. Item 21, para a gente fechar aqui o estudo de hoje. A incredulidade que não admite a vida espiritual, independente da matéria, não pode compreender a presciência. É por isso que ela a nega, atribuindo ao acaso os fenômenos autênticos que ocorrem sob seus olhos. É digno de nota que ela recue diante do exame de todos os fenômenos psíquicos que se produzem em todas as partes, sem dúvida com receio de ver a alma e de surgir e lhe apresentar um desmentido. Então aqui, nesse item 21, Kardec fala da incredulidade. Então, essa forma como é colocada, quando nós fazemos uma interpretação superficial, nos dá a impressão de que os incrédulos são os maus
e os crentes são os escolhidos, os eleitos. Quando nós analisamos por que as pessoas acreditam e por que elas deixam de acreditar, nós temos que penetrar na sua cultura, penetrar nas suas ideias, para entender do porquê ela ter se tornado aquela pessoa que pensa daquela forma. Não apenas individualmente, mas até mesmo coletivamente. Nós tivemos, por exemplo, dentro desse campo da incredulidade, que não admite a vida espiritual independente da matéria, nós falamos aqui dos ateus, dos materialistas. Quem são essas pessoas? Por que elas se tornaram incrédulas diante daquilo que diz respeito ao mundo espiritual? Aí nós voltamos 150 anos, 200 anos no tempo, para chegar naquela época em que o iluminismo se encontrava vigoroso naquele período, em que as ideias contra as religiões também estavam muito presentes, muito ativas. E aí então nós lembramos da Igreja da Idade Média, que perseguia aqueles que pensavam, aqueles que tinham liberdade de ideias, aqueles que propunham novas filosofias. Quando nós tivemos o Renascimento, voltando ali 400 anos no tempo, tivemos ali o Renascimento cultural, o Renascimento da ciência, e as religiões combatendo essas pessoas. Então, na verdade, não se combatia, como nós já vimos, de um modo geral, não se combatia a ideia espiritual. Se combatia as instituições que tentavam impor essas ideias. Daí então você fala assim, eu não acredito em Deus. Deus, como nós vimos, ao estudarmos o capítulo voltado exclusivamente para Deus aqui no livro A Gênese, quando nós procuramos desenvolver as nossas ideias, nós vimos ali que Deus ele pode ser representado das mais variadas formas. Deus pode ser, por exemplo, um pai amoroso, segundo as tradições que nós temos do cristianismo, porque essa é a figura, a imagem que Jesus traz. Deus pode ser um arquiteto, segundo a visão de algumas filosofias. Deus pode ser uma equação matemática, segundo as tradições científicas, que o universo começou a partir de uma grande explosão e uma grande equação universal começou a dirigir todo o seu desenvolvimento. Por que não ver Deus como uma equação? E como Kardec pergunta, o que é Deus? Por que a minha visão sobre Deus é mais importante ou é mais correta que a visão do outro? Eu posso nem chamar de Deus, mas eu vou dizer que aquela visão de algo que foge à compreensão humana, mas é capaz de provocar todas essas criações, eu posso chamar de Deus. Então nós tivemos naquela época uma instituição que perseguia, que cobrava, que matava as pessoas pelo simples fato dela acreditar ou não acreditar em alguma coisa. Então quando se fala incredulidade que não admite a vida espiritual independente da matéria, é uma incredulidade que foi formada dentro de certas circunstâncias. E não necessariamente que o homem não gostaria de ter respostas. Por exemplo, hoje, no século XXI, nós temos a ciência procurando respostas a respeito da origem da vida, a respeito da origem do universo, a respeito do porquê das coisas. E aí, então a pergunta é, mas não seria uma busca de uma ideia que chamamos de Deus? De saber a origem de tudo, de saber como tudo aconteceu? De acreditar nessas leis naturais que regem o universo? Deus não poderia ser representado por essas leis? E não simplesmente por uma personalidade? Mas é exatamente, Arnaldo, a gente vai formando essas ideias com o passar do tempo e inconscientemente nós vamos formando essas opiniões. Então compreender aquilo que nós aceitamos e compreender aquilo que nós não aceitamos faz parte exatamente dessa abertura, dessa expansão da nossa mente, dessa capacidade que nós temos de ver o mundo sobre aspectos diferentes. Ver o mundo como um mosaico de ideias que vão se complementando, vão se transformando, e não ideias rígidas, ideias fixas, como se a verdade absoluta tivesse sido conquistada. Esse aspecto filosófico da doutrina nos dá essa conscientização. Cada vez que eu nego alguma coisa que eu não compreendo, eu caio exatamente nessa fraqueza, de ver essa imperfeição que eu tenho de compreensão. Se eu dou a possibilidade do outro pensar diferente, porque ele tem uma perspectiva formada por experiências pessoais que ele teve, eu começo então a ter uma compreensão.
E aí eu me torno muito mais flexível, mais maleável, mais compreensivo. Mas tudo isso vem se enraizando durante muito tempo. Hoje, por que nós acreditamos nessa visão de Deus? Porque durante várias e várias e várias encarnações, nós vivemos de uma forma muito rígida essas mesmas ideias. Isso não vai se apagar de uma hora para outra. Então, por isso que aqueles que não acreditam têm o seu motivo para não acreditar. Assim como eu tive o meu motivo para acreditar. Se eu não admito a vida espiritual, é porque alguma coisa me fez recusar essa ideia. Mas o fato de eu recusar a vida espiritual, dentro dessa visão religiosa que nós temos hoje, porque nós ainda não temos de uma forma muito clara, uma forma diferente de ver o mundo espiritual. Se eu falar para você sobre Deus, ou para vocês sobre Deus, inevitavelmente a gente vai pensar nas religiões que acreditam em Deus. Por que eu tenho que falar com Deus dependendo das instituições religiosas? Quando eu falo sobre Jesus, inevitavelmente, eu penso em Jesus como sendo representante de uma instituição religiosa, ou de uma filosofia religiosa, como é o caso do cristianismo. Por que não ver Jesus independente disso? Quando nós falamos dos espíritos, que se manifestam através da mediunidade, que formaram esse corpo doutrinário que nós temos hoje, nós vemos a doutrina espírita quase que como reflexo, como uma outra religião. Vemos os ensinamentos que os espíritos trouxeram como parte de uma filosofia, de uma doutrina. Eles simplesmente falaram de uma verdade que eles estão agora. Obrigatoriamente, negrão, é como se fosse essa religião, fossem os despachantes do mundo, fossem os assessores, né, os intermediários de Deus. Sendo que, na verdade, nós estamos vendo agora tudo de modo diferente, vivendo uma liberdade que nós ainda não conseguimos vivenciar. Nós não temos ainda a capacidade de viver essa plenitude, né, que a liberdade pode proporcionar. Porque nós temos uma dependência psicológica, uma dependência intelectual, uma dependência emocional dessas instituições. E isso, como eu falei para vocês, foi criado inicialmente como uma necessidade, porque o homem primitivo precisava ser direcionado dentro dessas ideias, só que gradualmente ele vai começando a expandir a sua mente. Só que é uma expansão muito pequena que nós alcançamos ainda, mas claro, muito maior do que no passado. Por isso então, essa incredulidade, ela não tira aquilo que pode ser observado como fato. Então o indivíduo que fala que teve um pressentimento, tanto que nós percebemos, olha só que coisa curiosa, quando chegou no século XIX, quando nós tínhamos ali um conflito entre o materialismo e o espiritualismo. No Ocidente, nós lembramos que quando se fala em espiritualismo, não falamos de catolicismo e religiões evangélicas protestantes. Nós temos que falar das religiões do Oriente, das tradições africanas, das culturas primitivas dos indígenas. Até mesmo desse meio nós tínhamos aqueles que ou negavam ou aceitavam por medo. Então, na Europa, especialmente naquele período, nós tivemos ali então uma organização dessas ideias. Eu, particularmente, essa é uma opinião que eu coloco, não vi isso em livro nenhum, não ouvi ninguém falando sobre isso, mas a parapsicologia ela surgiu como uma necessidade de explicar aquilo que a doutrina espírita começava a mexer de um modo mais objetivo. Porque até então os fenômenos aconteciam como espetáculo, como alguma coisa de medo, como milagre. De repente Kardec começou a falar sobre médiums, sobre fenômenos físicos, fenômenos intelectuais. E isso começou a chamar a atenção e começou a aflorar na sociedade. Se começou a aflorar, as pessoas disseram assim, peraí, a coisa existe de fato. O que é essa coisa? Eu não quero entender isso como sendo algo religioso, porque o Espiritismo era visto como religião, como ainda é visto hoje. Mas o fato de eu não acreditar em Deus, o fato de eu não acreditar na religião, não tira da realidade o fenômeno em si. Eu não acredito em Deus, mas o cara acordou dizendo que uma coisa vai acontecer e ela aconteceu. Eu não acredito em religião nenhuma. Tá, não tem problema. Mas o indivíduo estava dormindo, teve uma emancipação e viveu uma experiência. O indivíduo conseguiu ler um pensamento distante. Conseguiu ter uma... Exatamente, Arnaldo, começou a surgir então a ideia da metapsíquica, que foi, na minha opinião, uma forma de você interpretar cientificamente aquilo que era visto de uma forma espiritual.
A meta, a gente lembra que é uma expressão que diz além, alguma coisa que transcende a matéria, transcende a realidade, e psíquica, que fala da mente. E aí surgiu então, no começo do século XX, a parapsicologia. Então veio a metapsíquica, a parapsicologia, como uma forma de você interpretar racionalmente aquele fenômeno que era visto inicialmente como algo religioso, algo místico. Nesse caso, Osmar, tanto a conscienciologia como a projeciologia foram consequências, foram técnicas que foram surgindo, ideias para poder vivenciar esse universo dos fenômenos. Então, olha só que interessante o nosso raciocínio agora. Foram aprimoramentos, Brás, eu colocaria assim, seria uma forma de você trabalhar de uma forma mais didática aquilo que era inevitável. Uma criança, uma mulher, um homem, um idoso, ele acordava e falava assim, nossa, eu tive um sonho muito estranho e ouvi tal coisa. De que forma que você vai interpretar esse sonho? Ou você vai pela religião, ou você vai pela mente. A mente, o indivíduo é jogado como maluco. Só que vários fenômenos começaram a acontecer. Ou nós tivemos ali uma epidemia de maluquice, ou tivemos que criar um novo método para entender esses fenômenos. E aí tivemos então uma separação daquilo que era visto de modo místico, religioso, para aquilo que era um poder da mente. Tudo isso começa então a se modificar. Nós vamos criando novas ideias, novas expressões, novas formas de entender aquilo que faz parte do que é absolutamente natural. Enquanto você tem um parapsicólogo que entende uma experiência que o indivíduo teve como poder da mente, dentro de uma instituição religiosa, ele vê isso como um milagre. É o mesmo fenômeno interpretado de perspectivas diferentes. É tudo isso que a gente fala sobre aquilo que Jesus viveu. Mas porque Jesus era Deus encarnado, porque ele era filho de Deus, porque ele podia fazer milagres, as leis estão aí. Compreendendo as leis, nós compreendemos os fenômenos. Fraterno colocou, sendo a religião uma criação do homem, representa a verdade de quem criou e de quem acredita nessa própria criação. E como a gente lembra que o nosso pensamento vai mudando, as nossas ideias vão evoluindo, as nossas verdades naturalmente também vão se transformando. Acreditava-se há pouco tempo que o fogo era capaz de purificar a alma, por isso as pessoas eram queimadas. Hoje já não se pensa mais nisso. Acredita-se que as manifestações espirituais são frutos do demônio. Hoje já não se pensa tanto assim. Em breve, isso nós teremos um entendimento diferente. O Brás colocou, para a gente fechar agora, pessoal, apesar de alguma discordância que tinha do Valdo Vieira, vi nele uma ótima ferramenta usada pela espiritualidade para tal. Se a importância, se o detalhe em si, Brás, era mostrar o fenômeno, ele mostrou. Vivenciado de uma forma, como é que eu posso dizer? De uma forma mais voltada para as crenças e também de uma forma mais científica, através dessa nova ideia que ele criou, né, da interpretação desses eventos. Então tudo isso vai acontecendo. E se nós acreditamos que nós já vimos todas as religiões que poderiam surgir, todas as ideias que poderiam surgir, todas as filosofias, nós estamos redondamente enganados. Porque em breve nós teremos novas ideias surgindo por aí para poder interpretar tudo aquilo que acontece à nossa volta. Mas em breve nós podemos colocar décadas, daqui a alguns séculos. Assim como nós pensamos, você lembra que no passado faziam sacrifício de jogar jovens virgens nos vulcões para acalmar os deuses? Nós estamos falando de uma época de 600, 700 anos. Quando nós pegamos aqui, por exemplo, as sociedades pré-colombianas, maias, incas, astecas, em que arrancavam corações dos homens para poder acalmar os deuses. 500, 600 anos. Hoje, com a inteligência mais evoluída, dos últimos 50 anos, dos últimos 150 anos para cá, a partir da Revolução Industrial, a partir daquela época do Iluminismo, quando as comunicações, a tecnologia começou a se desenvolver, nós começamos a ver então um evento muito, o conhecimento se espalhando de uma forma muito rápida. E a nossa inteligência se desenvolveu nesses últimos 150 anos muito mais rápido do que praticamente toda a história da humanidade. Só que é uma inteligência ainda não bem organizada moralmente, não bem sustentada moralmente. Mas faz parte do nosso tempo.
tudo vai, mas observemos. O importante para nós não é apenas vivenciar as próprias transformações que nós estamos sofrendo, de uma forma positiva, claro, porque nós estamos sempre progredindo, mas é importante nós nos colocarmos na condição de observadores das mudanças que acontecem à nossa volta. Saber analisá-las, saber julgá-las, não de uma forma destrutiva, mas julgá-las pelos seus efeitos, pelas suas causas, quem são as personagens, quais são os novos frutos que vão surgindo. Esse aspecto filosófico a doutrina espírita desperta em nós. E nós temos que saber aproveitar isso. Deixar de viver aquela infantilidade espiritual, aquele fanatismo, aquele rigor todo, para expandir a nossa mente e aprender com aquilo que acontece à nossa volta. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Dei uma viajada agora aqui, né, para falar para vocês sobre essas ideias, né, porque é assim que eu começo a ver o mundo. Então eu espero que não tenha confundido muito aquilo que nós trouxemos. Os nossos próximos temas serão a maldição dos fariseus, outras previsões também aqui trazidas por Jesus, e vamos nos desenvolvendo. Se não me puxar